Prezados irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso trabalho, para contribuir com a divulgação do Evangelho de Jesus. Estamos mais uma vez para trabalhar na doutrina espírita, dessa forma buscando o conhecimento, buscando as orientações que tanto precisamos para enfrentar as atribulações, para aprender. Essa é a grande razão de estarmos sempre trabalhando com o ensinamento do Mestre Jesus. Nós temos conhecimento que Jesus foi o espírito mais nobre, mais puro que aqui a Terra chegou. E o importante é que o Mestre, quando veio aqui na Terra, ele não veio para apontar os nossos defeitos, ele não veio para dizer em praça pública os nossos atos negativos, mas ele veio nos dar uma diretriz, ou seja, as diretrizes mostrando o caminho do amor, que é por este caminho que chegaremos um dia à salvação e à nossa redenção. É com o Evangelho de Jesus, é com a orientação da espiritualidade amiga, é conhecendo o Deus que a gente crê, o Deus que a gente acredita, é estudando, mesmo com as nossas dificuldades, mas é estudando a razão do Mestre Jesus ter chegado até nós para trazer ou para fazer um mundo de paz, um mundo de luz. Pois bem, a gente sabe que dentro do Evangelho de Cristo, do que ele nos ensina, nada acontece por obra e graça do Espírito Santo, porque como ele é justo, como ele é misericórdia, é preciso que nós façamos sempre a nossa parte, aquilo que a gente pode fazer, que faça, porque tudo que a gente recebe é uma questão de merecimento. Jesus nos deixou os caminhos para que a gente caminhasse, mas caminhasse no caminho do bem, no caminho da caridade, reformulando todo esse nosso, vamos dizer, esse instinto que às vezes a gente carrega dentro de nós. Então foi exatamente isso que o Mestre Jesus veio fazer aqui, nos mostrando. E o que eu acho interessante, o que é mais interessante, que não são só as palavras de Jesus, mas é a forma como ele agiu aqui com a gente. O exemplo que ele deu de misericórdia, de compaixão, enfim, de tudo que a gente precisa, porque nós somos ainda crianças engateando dentro da doutrina espírita, dentro do Evangelho de Jesus, estamos engateando. Mas ele veio exatamente dar essa mão amorosa para que a gente possa, seguir em frente, para que um dia a gente possa também ter a luz suficiente para iluminar nosso caminho
e o caminho daqueles que querem se melhorar. Pois bem, podemos dizer que Jesus é o farol da nossa vida. Jesus é o farol da nossa vida. Quando a gente procura andar na luz de Jesus, quando a gente procura andar na luz de Jesus, jamais estaremos em trevas. Por isso a grande importância, meus amados irmãos, de procurarmos se melhorar. A gente sabe, a gente tem estudado muito isso, e a gente sabe que não é tão fácil, porque a gente carrega no nosso inconsciente, na nossa alma ainda, defeitos de muitas encarnações passadas. E estamos paulatinamente mudando de corpos, e é na mudança desses corpos que a gente vai melhorando um pouquinho. Então a gente vai se melhorando, vai tendo mais condições de compreender, de assimilar, de viver os ensinamentos do Mestre. Eu hoje quis me basear num livro de um palestrante que eu gosto muito, é o nosso amigo Carlos de Luca, que tem um tema muito interessante quando ele fala que devemos viver sem pedras na mão. A gente deve caminhar, conviver com os nossos irmãos, mas jogando as nossas pedras no chão. E a gente vai entender que são essas pedras. Então ele diz assim: Jesus veio para salvar o mundo das consequências da nossa falta de amor. É como eu sempre digo, Jesus carregou a sua cruz por amor a nós. E nós carregamos a nossa cruz por falta de amor. Porque todas as vezes que saímos ou que infringimos as leis naturais, as leis divinas, a gente sofre. A nossa alma dói. E é uma série de problemas que vai sacrificando a nossa própria existência. Então ele diz assim: Jesus veio realizar a sua missão, que foi a de nos amar até a morte. Jesus veio nos amar até a morte, e foi assim que ele fez. Veja bem, e apontar o amor como o caminho da nossa própria salvação. O caminho da salvação está exatamente no caminho do amor. Não pode haver, não é uma salvação gratuita, como muitas vezes a gente vê por aí. Não é uma salvação gratuita, mas é quando a gente se destina a ser melhor. A espiritualidade que trabalha para o Mestre, ela vem nos dar o apoio, a força, né, a coragem que a gente precisa para crescer. Isso é um conforto muito grande para todos nós. Isto é um conforto muito grande para todos nós. Se a gente quer se melhorar, a gente tem um amparo muito grande, mas muito grande de Deus. Mas se a gente às vezes também não quer, a gente tem o amparo daquelas criaturas que aqui viveram e que estão no mundo espiritual também, sem entender nada e sem melhorar em coisa nenhuma. Então veja só, aí ele diz: ninguém poderá dizer que não ama porque não foi amado. Jesus nos amou até ontem, nos ama até hoje e vai nos amar sempre. Aquela frase, aquele que está no evangelho dele, quando ele diz assim: tudo, não é essa.
É aquela, Senhor, agora deu um branco. Não é tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Minha gente, a gente nunca está só. Nós estamos fortalecidos. E olha, veja só. Se a gente sempre precisou de Jesus aqui na terra, hoje nós precisamos muito mais. Porque a gente está sentindo o clima da terra. A gente está sentindo o clima da terra. Está um clima assim pesado. Um clima de violência, desentendimento. Um clima de falta de paz, de serenidade. Mas se a gente lembrar, e Jesus tem pedido através dos seus evangelhos, tenham calma. Os Espíritos vêm nos dizer, usando o pensamento crístico, tenham calma, não se desesperem. O que acontecer, procure manter a serenidade. Seja lá o que for, na parte da terra ou até na parte espiritual, mantenham a calma. Não se desespere com nada. Eu tenho escutado muito isso nas palestras daquelas criaturas que já têm um conhecimento muito profundo. Não se desesperar é a bandeira, é o leme, o lema, é tudo que a gente tem que fazer. Não se desesperar. Por quê? Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. E na realidade, por pior que seja, se a alegria passa, as dores passarão. O mal-estar passará. Então é uma questão, meus irmãos, eu tenho procurado trabalhar comigo a serenidade. Não estou querendo dizer que eu estou nesse zen, não é isso. Eu estou querendo dizer que eu estou tentando, e é isso que a gente tem que fazer. Nós temos uma doutrina como essa doutrina espírita que nos dá um suporte muito grande, que nos ensina, que nos mostra onde está focado a luz de Jesus para a gente seguir, que vem traduzir o Evangelho de Jesus, para que a gente possa entender o que ele quis dizer quando passou aqui, e fora a mensagem que ainda ele manda através dos bons espíritos de luz. Pois bem, então, ele afirmou que quando ele chegou aqui, ele disse que veio para os pecadores e não para os impecáveis, quer dizer, aquelas pessoas que não cometem erro. Aí você pode até pensar assim, quer dizer que Jesus não se importa comigo, porque eu já cheguei numa condição melhor. Não, não é isso. Ele se importou, ele se importa. Mas quando ele disse que vinha aqui, que veio aqui, e que seu evangelho está aqui, para aquelas pessoas doentes da alma. Foi criticado. Muita gente falou dele naquela época que ele estava aqui, que se reunia com prostituta, com pessoas de má vida, né? Com cobrador de imposto, que eram aquelas pessoas odiadas, porque eles exageravam no imposto, mas até hoje também a gente não gosta de imposto, eu mesmo não gosto. Ainda estou num nível que não gosto de imposto, mas tem que pagar, a gente paga. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pois bem, então Jesus, ele andava com essas pessoas, porque eram elas que precisavam. Eu preciso de Jesus, como o povo daquela época também precisou, e quem sabe se não fui eu, você, nós todos naquela época. Então, ele veio para os sofredores, por isso que diz que a terra, além de ser escola, a terra é hospital, porque aqui tem os doentes da alma, né? Pois bem, então,
Jesus elege os últimos, quer dizer, os que não erram, para que o auxilie na sua missão junto da humanidade. Veja só, ele espera que quem recebeu mais luz, que conseguiu se iluminar, ilumine os outros. Procure iluminar os outros. Porque assim nós estaremos contribuindo com Ele, trabalhando para Ele. À medida que a gente se desenvolve, que a gente se melhora e que a gente procura pregar o seu evangelho, não um evangelho, vamos dizer, aquele evangelho que a gente prega de uma fé cega, não é isso não. É uma fé abalizada no entendimento daquilo que Ele quis dizer e que por misericórdia os Espíritos vieram traduzir o seu pensamento. Então é isso que Ele espera, que nós possamos ser colaboradores na divulgação, na exemplificação, sobretudo, para que a gente sirva de exemplo para os outros. Mas eu quero dizer o seguinte, que essa luz que às vezes a gente pode ter mais um pouco, essa luz não nos dá o direito de se achar melhor do que os outros, não. De jeito nenhum. Nós não somos melhores que os outros, que ainda não enxergam certas coisas, que ainda não tem um certo entendimento. Nós não somos melhores que ele. É isso que o mestre também pede para a gente. Não vamos olhar por cima do ombro aquela pessoa que ainda vive cometendo tantos erros. Nós já cometemos, ninguém garante que a gente não vai cometer, pode cometer. Então, prezados amigos, essa mensagem de Jesus que nos fortalece, que nos dá força, pois bem, ao chamar, aí então ele dizia assim, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Eu vim para os pecadores. E ao chamar os equivocados a uma vida nova, que era uma vida nova mesmo, Jesus não usava crítica e repreensão. Olha, vamos observar uma coisa. Nós somos experts, nós somos peritos nos julgamentos, em julgar as pessoas. Mas Jesus não fazia isso não. Jesus não vinha para repreender todos nós. Não, ele chamava para o entendimento. Ele chamava com carinho. Ele chamava com amor. Com sentimento de caridade. Ele tinha piedade de nós. Jesus tinha piedade. E hoje, quando a gente vê uma pessoa cometendo certos erros, a gente se julga melhor e vamos criticar. E vamos criticar. Não é assim. Não é assim. Não. Eu tenho pensado muito nisso, eu tenho trabalhado muito com isso, há muitos anos. Porque eu acho, meus irmãos, sabe, eu acho uma falta não é benevolência, mas de caridade mesmo. A gente ficar, sabe, martelando a vida alheia, apontando as falhas morais das pessoas, criticando o que essas criaturas ainda fazem. Então isso é muito ruim para todos nós. Vamos seguir o mestre? Então veja só, ele diz, eu não me canso de trabalhar, ou não canso de dizer, o nosso amigo Carlos de Luca diz, com o caso da mulher adúltera. Olha, a mulher adúltera, todos nós sabemos a história dela, todos nós, mas ela vai ser falada até a eternidade, não tem fim. Por quê? Porque foi o maior gesto de carinho e de amor pregado por Jesus, foi o maior, sabe? Porque Jesus, ele reprime o mal com carinho, com brandura.
ele não condena o pecador, ele condena o pecado. É isso que ele faz, mas não nos condena, porque Jesus tem um amor tão profundo, o entendimento dele é de um nível em que nós não somos capazes de avaliar. Então o amor dele é profundo por isso. Então ele diz, o erro não é maior do que a pessoa que o comete. Isto estava muito claro para Jesus, que ele acha que o pecador, ele tem jeito, é como se diz, ele tem jeito. Então eu queria até falar aqui da forma como eu já falei, que Jesus não reprimia o pecador, mas ele reprimia o mal. Então existem umas formas de criticar, de condenar. É tanto que às vezes, eu tenho por mim, às vezes a gente vai dizer uma história, contar um negócio, a pessoa já vai fazendo a sua análise, já vai fazendo o julgamento. Mas existe, por exemplo, existe a condenação tendenciosa. É a condenação baseada nas minhas verdades. Por exemplo, eu tenho as minhas verdades. Então, quando alguém vem falar disso ou daquilo, condenando já a pessoa, eu já vou colocando a minha verdade, sabendo que a verdade é proporcional à capacidade do nosso entendimento. A sua verdade pode ser muito maior do que a minha. Eu já acho que a minha é maior do que fulano. Então, são nesses pontos de vista que a gente comete muito erro. A gente já vai, se alguém falar alguma coisa, você já vai, na sua mente, você já vai criando uma situação, já vai com a intenção realmente de condenar aquela pessoa. Tem pessoas assim? Tem. E como tem? Tem também uma condenação que a gente pode chamar de condenação precipitada. A pessoa faz o seguinte: seus conhecimentos, alguém diz uma história, ela pegou o jornal e foi ler. Leu uma história no jornal, dizendo isso, aqui, fulano fez isso. Então o que é que acontece? A gente já dá como verdade. A gente já dá aquele fato como verdade. E que pode não ser a verdade. Depende de quem julgou. Veja só. Então o que é que acontece? Você sabe, às vezes a gente às vezes erra muito, peca muito por falta de amor mesmo. Porque às vezes tem pessoas que cometem tantos erros, certos erros. Mas às vezes a gente não imagina o esforço que essa criatura já fez para resistir a tal tendência. A gente não tem noção. A gente não tem noção, não. O esforço que ela faz. Os traumas que ela carrega dentro de si para cometer aquilo. Olha, tudo é uma questão de misericórdia. É misericórdia para quem erra. Muita compaixão para quem erra. Pois bem, às vezes a pessoa diz assim, aquela pessoa não sabe que está errado. A gente tem noção de quantas reencarnações essa pessoa já teve lutando consigo mesmo para não cometer tamanho desatino, porque a realidade e o conhecimento mesmo, você pode até dizer, eu conheço fulano, eu sei que fulano não é, ele cometeu isso, mas ele não era capaz de fazer isso. Você sabe, você vê a parte externa, você vive com ele ou com ela, mas você sabe o que tem dentro. Não, mas eu vivo com a pessoa. Não.
O que eu falei está dentro dele. Nem ele demonstra os traumas, as dificuldades que sente. Porque o conhecimento que a gente acha que conhece da pessoa, só Deus sabe, mas ninguém sabe. Então, misericórdia com quem vive cometendo. Não critica facilmente, não. É preciso ter compaixão. Tem outra maneira de julgar as pessoas. É de uma forma severa. Nós somos tão mansinhos, tão caridosos, quando o erro é nosso. A gente, sabe, eu errei por isso, mas aquilo. Somos todos severos para com os outros. Tem gente que não, às vezes não é nem consigo o problema, nem com ela é o problema. Ela soube, mas a severidade vem em cima. A condenação vem rápida. É como a gente sempre diz. Tem um perdão para mim, porque eu tenho duas cartilhas. Uma que eu encontro o perdão para mim e a outra que eu não encontro o perdão para outra pessoa. A gente é severo, sabe? Com as pessoas. É impressionante. E não é assim que Jesus pede para a gente, não. A gente vê os defeitos. A gente está vendo que não é a gente achar que está certo, não. Que a gente sabe discernir. A gente sabe ver o que é que está certo e o que está errado. Mas é dentro de si. Levanta teu pensamento ao alto. Se não pode fazer nada, pede a Jesus que ajude. Pede a Jesus que dê àquela criatura a condição para que ela possa enxergar a luz que ele tem, que é o nosso farol. Jesus é o farol da nossa vida. Então não vamos ser tão severos com as pessoas e ser tão complacente conosco, com os nossos erros. Duvido. É muito difícil a gente cometer um erro e dizer, eu fui culpado. É mais fácil a gente dizer, eu fiz porque a pessoa provocou isso aqui. Aí condena imediatamente. Se a gente olhar direitinho, muitas vezes, somos nós. Somos nós. Às vezes fica até meio difícil conviver em certos ambientes, quando a gente começa a se melhorar. Fica às vezes meio difícil, porque as pessoas acham que a gente está querendo ser santa, se santificar. Não é isso, não. E a gente tem que entender que é isso mesmo. E a gente tem que compreender que a pessoa está pensando assim, porque é a maneira dela ver o mundo. Ela não entendeu ainda. Mas a gente tem a necessidade de entender e ter paciência. Ter paciência. Tem também, olha, aquelas que são um julgamento insensível. A pessoa diz assim, ali não tem mais jeito, não, aquela pessoa tem jeito não. Aquilo ali é o pau que nasce torto morre torto. Tá? Mas lembra daquilo que Jesus falou? Nenhuma ovelha do meu aprisco se perderá. Como é que eu vou dizer para alguém que ele não tem jeito? Quando o próprio Jesus disse, nenhuma ovelha se perderá no meu aprisco. Me lembro de Ana, lá no centro, lá no Caminho da Luz, quando ela disse que Jesus veio à terra por mim. Eu digo, por mim? Você deve lembrar, Cezinha Claudivan. Jesus veio à terra por você. Eu digo, por mim? Sim, porque você é uma ovelha do aprisco dele. Aí veio para você, veio para fulano. Tudo bem.
Então, nós somos as ovelhas do mestre. E ele disse que caminhando com as 100 ovelhas, se 99 estiver caminhando e uma só ficou lá atrás, ele para ali e vai buscar aquela que está lá atrás. Oh, meu Deus, existe uma consolação maior do que essa. Saber que nós não estamos perdidos nesse mundo, não. Mesmo com as dificuldades, as violências, as coisas, mas nós não estamos perdidos. Nós temos a proteção do Mestre, do nosso anjo de guarda, dos bons espíritos. E o que eu acho mais interessante, meus irmãos, é uma coisa. Quem somos nós? Que moral nós temos para fazer julgamento das pessoas? Será que quando a gente fica batendo em cima de uma falha de uma pessoa, preste atenção, aquilo ali, ela nem tem consciência, mas aquilo está incomodando ela porque ela tem dentro de si. Agora vá dizer para uma pessoa isso, que ela vai dizer que eu nunca. Ela não sabe, ela não acordou, ela ainda tá num sono profundo. Como disse o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 14, capítulo 5, versículo 14, quando ele diz: levanta tu que dormes, levanta tu que dormes, levanta tu que dormes, porque você está em sono profundo. Deixa que os mortos enterrem seus mortos, e eu te levantarei. Acho que é mais ou menos assim que Jesus falou. Levanta-te entre os mortos e o Cristo te iluminará. Quando Jesus diz assim, levanta-te entre os mortos, o que é que Jesus quis dizer com isso, meus irmãos? Ele está querendo dizer que a gente tem que valorizar as coisas. Te esclareceu, Maria. Que as coisas da terra, elas são importantes para a nossa vida, porque somos matéria aqui ainda, usando uma matéria, mas que a gente preste atenção nas coisas espirituais, que viva de acordo com aquilo que a gente precisa viver, mas em linha reta, mas valorizando a vida espiritual. Deixa que os mortos enterrem seus mortos, porque ele ainda está no sono da ignorância, valorizando demais as coisas materiais e desprezando uma das coisas, ou talvez a coisa mais importante da nossa vida, que é a vida espiritual. Veja só, a gente valoriza tanto o dinheiro, e eu sempre digo, o dinheiro é muito importante. Não vamos dizer, não, eu já vi tanto dizer, dinheiro não vale nada. Vale. Tudo vale. Tudo nessa vida vale, desde que venha nos beneficiar e beneficiar outras pessoas. Porque a gente precisa dele para viver. Agora, o que a gente não deve fazer do dinheiro, o nosso Senhor, o Senhor da minha vida. Sem ele eu não posso ser feliz, sem ele eu não tenho paz. Não é nada disso. Nada disso. Temos que usar tudo que esteja, vamos dizer, não que esteja contra as leis divinas. Tudo está, o erro está no excesso que a gente comete. É no excesso. Então, a gente nós precisamos jogar as pedras
que a gente tem nas nossas mãos? Porque o que foi que Jesus disse, no caso, volta a falar da mulher adúltera? Os homens vinham com o que na mão? Com pedra, para apedrejar. Hoje a gente não joga mais pedra, mas joga palavras que maltrata, que machuca, que dói na alma das pessoas, mesmo ela cometendo erro. Então que a gente pegue as nossas pedras, meus irmãos, jogue fora. Vamos jogar fora as nossas pedras. Vamos colocar em nossas mãos o carinho, o amor. E lembrando aquela frase de Madre Teresa de Calcutá, quando ela diz: as mãos que trabalham são mais benditas. Não sei se está textualmente assim. As mãos que trabalham são mais benditas do que os lábios que rezam. E não está certo. Adianta eu ficar o dia todo orando, fazendo oração, e quando eu sair, a minha língua só serve para ferir, para maltratar, para fazer as pessoas sofrer. Adianta? Não serve, meus amados irmãos. Então é preciso que a gente se autoanalise. Faça uma autoanálise. Meu Deus, será que eu estou melhorando? Jesus falou isso. Será que eu estou fazendo? Nós não podemos também se desesperar, porque não chegou ainda numa condição de iluminação. Não, a gente vai devagar. Mas já cortando as arestas, sabe? Que temos, já tirando os joios que está junto do trigo da nossa vida. Já tirando o joio que está dentro do trigo, do nosso conhecimento, do nosso entendimento, das nossas virtudes. Tirando aquilo que não serve. Tirando ele porque ele não tem utilidade. Porque interessante é que o joio e o trigo, eles são, não digo igual, porque há uma diferença, mas eles são externamente, assim, a parte externa, eles são iguaizinhos. Mas só que, se a gente fizer assim, olha, o joio não cai nada, só palha. E se a gente fizer assim com o trigo, tá lá o trigo que faz o nosso pão, o nosso biscoito, tá lá. Então é preciso que a gente tire de dentro de nós aquilo que não serve, sabe? E a gente procure trabalhar conosco. Pois bem, aí seguindo uma orientação do nosso irmão aqui, ele diz: quem não cuida de si mesmo jamais conseguirá ter progresso na vida, pois seu mundo íntimo, onde todos os projetos de vida se iniciam e se sustentam, está repleto de traças e ervas daninhas. Esse pensamento não está se referindo a se cuidar da parte externa. Isso aí é notório, é claro. Mas vamos cuidar do nosso eu. Vamos cuidar do que nós temos, que a gente carrega dentro de nós mesmos. Se a gente for olhar, tem muita coisa. Mas a gente vai aos pouquinhos se melhorando. Porque do jeito que a gente precisa que alguém nos perdoe, como a gente precisa de alguém que compreenda, que chegue junto da pessoa e trate com carinho, com doçura, mostrando certos erros, mas sem condenar. Nós precisamos do perdão dos outros, porque nós precisamos do perdão de Deus. E olha, meus irmãos, que as coisas marcam muito na vida. Eu tenho uma tia que hoje está no mundo espiritual, faz 60, 40, faz
quase 60 anos que ela está no mundo espiritual. É 50 e poucos anos que ela está no mundo espiritual. Ela foi, quando eu tinha 18 anos. Eu tenho um carinho, um amor por ela tão grande, que todas as noites, praticamente, quando eu rezo para os meus pais, é impossível eu não orar por ela. Mas sabe o que foi que me marcou, né? Que ela me marcou em mim? Porque quando eu fazia as coisas erradas, ela me chamava sozinha. Minha filha, isso você não pode fazer assim, 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 assim. Eu tinha mania de andar sem sandália na rua, em qualquer canto. Minha filha, você já está uma mocinha. Não ande de pé descalço. Acabou. Eu botei o sapato nos pés até hoje. Mas é a maneira como ela falou. É por isso que diz, a gente tem que falar com carinho. Já tive outra pessoa na minha família que a Ave Maria esperava quando todo mundo tivesse reunido para ela abrir a boca. Até que eu gosto dela também, está no mundo espiritual também, mas o que me marcou foi aquilo que Jesus pede no seu Evangelho. Misericórdia para com as pessoas. Que é muito importante a gente ter compaixão das pessoas. Então, meus amados irmãos, porque, olha, a nossa intolerância com os erros alheios, pode apenas ser um disfarce, tentando acobertar, como eu disse neste instante, tentando acobertar os nossos próprios enganos da nossa vida. Então não vamos querer dar uma de boazinha, de retinha, certinha, quando a gente tem esse mal dentro de nós. Paciência, calma. Pois bem, quem muito condena, provavelmente carrega dentro de si algo de muito condenável. Isso é brincadeira, é? Quem muito condena, carrega dentro de si algo muito condenável. Pois bem, aí vem, na época de Jesus, os escribas e fariseus eram assim, implacáveis juízes do comportamento alheio, não era do comportamento dele, do alheio. Embora se apresentassem como rigorosos, cumpridores dos preceitos religiosos, o Cristo não teve palavras brandas para com ele, porque Jesus lia e via na alma dele aquilo que ele tentava cobrir a mancha que ele tinha, agora condenando os demais. Aí Jesus falou: ai de vocês, mestres da lei de fariseus, hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem podres por dentro, e estão cheios de ossos mortos de podridão. A gente tenta esconder os nossos erros, condenando as pessoas. No entanto, é daquilo que nós estamos carregando dentro do nosso íntimo. Não estamos para condenar quem assim erra, mas é preciso que a gente preste atenção para a gente não ser um desses. Porque senão chegaremos no mundo espiritual vazios, sem virtudes, com apenas a apresentação que nós tínhamos quando aqui estávamos. Condenavam a pessoa, por exemplo, eu era melhor do que todo mundo, eu não errava, eu procurava sair, eu entender o Evangelho, eu lia a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, e no entanto, eu podia estar acobertando muitos erros que hoje eu estou condenando nas pessoas. Pois bem, então ele diz: seria bom termos coragem suficiente. Seria bom termos coragem suficiente para enxergar nossa podridão. Estou certo de que essa atitude interior, que demanda muita humildade. Por isso que é difícil. É por isso que às vezes é difícil a gente reconhecer os nossos erros, porque nos falta exatamente a humildade para reconhecer. Pois bem,
faria com que jogássemos fora todas as nossas pedras, todas as nossas condenações. A gente jogaria fora. Mas jogar fora, sim, no entendimento. Não, eu não vou fazer isso porque Jesus não quer. Não é assim, não. Eu não vou fazer isso porque realmente eu vou de encontro à lei do amor. Jesus pediu que eu fizesse isso porque fulano é meu irmão. Aquele andarilho que vai ali sujo, maltratado, maltrapilho, aquela moça que vive andando como é fazendo isso e aquilo que a gente tem mania de se meter na vida da pessoa, é minha irmã. Se ela não é consanguínea, mas é filha de Deus, e foi Ele que criou ela, foi Ele que me criou, foi Ele que criou vocês. Pai nosso que estás no céu. Eu digo, ela diz, todo mundo diz, Pai nosso. Então, meus irmãos, o Pai nosso que está no céu está a nos olhar, está a nos proteger. Porque a gente sabe, e a doutrina espírita tem esclarecido, que a verdadeira afinidade é a espiritual, não é a consanguínea. É a espiritual. Então é preciso que a gente tenha esse sentimento dentro de nós para que a gente possa entender e compreender as outras pessoas. Não sair criticando, não sair maltratando. Pois bem, como erguer as mãos em súplica ao céu se elas estão cheias de pedra na mão? Olha que coisa. A gente tem, olha, veja só, meus irmãos. A gente tem aqui nas mãos um bocado de pedras, que são os nossos julgamentos e as nossas condenações. Aí quando chega de noite, qualquer hora que a gente vai orar, Senhor, me ajuda, Senhor. Faz as nossas orações. E pedindo tanta coisa a Ele. Aí Jesus olha para mim e diz assim: e essas pedras que você tem na mão, você vai jogar em quem? Em quem você vai quem são as pessoas que você vai condenar pelo seu comportamento, pela sua falta de moral até? Você vai jogar em quem essas pedras? Será que Jesus, o que é que Ele vai fazer conosco? Se a gente vai precisar do perdão dEle, a gente tem que jogar as nossas pedras. Pois bem, meus amados. Então, se Jesus tem um coração que perdoa e compreende, porque o nosso coração não é capaz de fazer o mesmo. Esta é a proposta do Cristo. Essa é a proposta de Jesus, o Cristo de Deus. Aquele que desceu das esferas celestiais para trazer para todos nós a esperança, a paz. Porque quem não tem esperança está morto. A esperança que é a irmã da fé, da convicção. A esperança. A pessoa que sabe esperar vem da esperança. Espera que um dia acontece. Então, quando a gente tem a esperança, a gente está vivo, muito vivo. Como a doutrina espírita diz, o Evangelho fala, tem muita gente andando na rua com os olhos abertos, mas totalmente dormindo. Dormindo. Porque ainda não despertou para a realidade da vida espiritual, da verdadeira vida. Não despertou. Tem gente que anda acorrentado. Eles são presos como se tivessem corrente, acorrentado na própria ignorância dela mesma. Ela carrega a sua ignorância. Então vamos, meus amados, vamos nos libertar dos nossos maus pensamentos. Vamos nos libertar
do sentimento de condenação, do sentimento de preconceitos. Cada um responde por si. Cada um é responsável pelos seus atos. Não precisa que eu condene ele. Como pede os espíritos do bem. Se você não é capaz de ajudar uma pessoa que está numa crise moral, que está cometendo certos erros, ore por ela. Peça a Jesus por ela. É uma grande caridade. A gente só pensa que caridade é cesta básica, é sopa. Não é. Isso é muito importante, sim, porque o nosso corpo precisa. Mas tem caridade, a caridade moral, de suportar as pessoas, de saber ouvir as pessoas. A caridade de deixar as pessoas falarem aquilo que seu coração está cheio, que está incomodando, que está doendo na sua alma. Deixe ela falar. É uma grande caridade. Então, ninguém pode chegar amanhã no mundo espiritual e dizer: eu não fiz caridade nenhuma, eu não tinha nada. Tem, meus amados irmãos. Tem. A gente faz uma caridade dando um bom dia a um mendigo, aquele que a gente rejeita, que todo mundo rejeita. Deu um bom dia àquele homem que está varrendo a rua, o gari. Dê um bom dia àquelas pessoas que hierarquicamente estão lá embaixo ainda dentro da sociedade. Como dê um bom dia a quem está dentro de uma hierarquia lá em cima. Por quê? Porque todos nós somos irmãos. Nós não temos o direito de condenar as pessoas se queremos o perdão de Deus. Nós não temos esse direito. De que forma eu vou pedir a Deus compreensão para minhas falhas, se eu não sou capaz de entender as falhas dos outros? Não usar de falsa iluminação, não, de jeito nenhum. Não olhar para as pessoas com olhar de desdém, porque as pessoas também não têm certas condições aqui dentro de uma hierarquia social. Então, meus amados, eu só tenho que agradecer a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, a espiritualidade amiga que tem nos mostrado e tem me mostrado todos esses ensinamentos. E eu peço a Deus: Senhor, me ajude para que eu não cometa os erros que eu já cometi. Me ajuda, Senhor. Eu peço a Ele. Porque é Ele quem dá o suporte para todos nós. Então, eu desejo para todos a paz de Jesus. Eu desejo que cada um de nós desenvolva mais a nossa sensibilidade para entender, para compreender, para ser benevolente com as pessoas. Que o Mestre Jesus nos dê uma paz interior, muita luz, que vocês possam desenvolver as virtudes que ainda não conseguimos. Muita paz, meus prezados irmãos. Um beijo no coração de todos. Estou morrendo de saudade, porque não consigo abraçar vocês, mas se sintam todos abraçados. Que a doce luz do Mestre Jesus esteja conosco. Eu não pude ler tudo que está aqui, porque se eu for ler o que está escrito e vocês escrevem, eu posso me perder aqui. Mas que seja todos bem-vindos
Vou ler o último aqui. Jesus te abençoe e te ilumine, irmã. Prezada irmã. Então, prezados irmãos, tudo de bom. Claudivan, que para mim é um irmão, essa criatura. Eu não vou falar não, porque eu posso deixar de falar nos outros. Mas é uma criatura que tem me ajudado a trabalhar dentro da doutrina espírita. Eu era muito a parte científica. Ele começou a me dar evangelho, e hoje eu adoro falar do evangelho. Muita paz para todos, um beijo, tá? Até amanhã.